me estarão a ouvir. Bom dia de novo, estou de regresso. É algo também um pouco mais inédito ter duas participações numa... Já aconteceu no passado, não é inédito. Já deixem-me só tratar da partilha. Da tela, peço perdão que eu tenho que... Porque tenho aqui um vídeo para partilhar, exatamente. Agora sim. Agora penso que está tudo em condições de podermos continuar. Isto tem um certo delay para expandir. Penso que já está disponível a tela. Bom dia a todos novamente. Cabe-me falar um pouco sobre as tecnologias, algumas tecnologias emergentes para a inovação na monitorização da vinha e também estava aqui ligado à otimização de colheita em sistemas de encosta que na prática já foram abordados no início desta manhã pelo meu colega Pedro Leal, de modo que esta comunicação vai versar sobretudo algumas tecnologias, sobretudo no domínio da monitorização para a vinha e otimização da gestão da viticultura. Eu começava aqui por referir algo que já foi ontem brilhantemente referido pelo professor Gregory Jones e também ainda secundado pelos professores Kizman Lewin e Jorge Queiroz na apresentação que fizeram ontem, mas eu gostava aqui de recalcar algo que normalmente nós estamos habituados a dizer que o Douro é seco e quente. O seco, discutimos, porque olhando aqui para um mapa de precipitações anuais, vemos que, por exemplo, o Pinhão, num conjunto de regiões vitícolas, apresenta um total de precipitação inferior a algumas regiões que seriam insuspeitas neste domínio, como, por exemplo, Reims, em Champagne, ou, por exemplo, o Valais, na zona de Sion, ou ainda Reno, por exemplo. A verdade aqui também isto camufla uma verdade, é que a forma de distribuição da precipitação na região clima mediterrâneo é completamente diferente das outras regiões que acabei de referir, que tendo valores anuais, em alguns casos até com alguma substância menores do que na região do Douro, tem uma distribuição regular ao longo do ano. O que aqui está depois em jogo é que quando olhamos para as temperaturas durante o período de ciclo vegetativo, considerando aqui para efeitos de homogeneização, o período de abril a outubro, vemos que o Douro, de uma forma geral, por valores que estão referenciados, inclusive nos dados publicados pelo IPMA, nas normais climáticas, está claramente num conjunto alargado de regiões vitícolas mundiais, eu diria que num top 10 destas regiões, o que não sei se será exatamente aquilo que nós queremos para todas as produções, tipologias de produção que conseguimos ter na região. Também foi referido a questão da distribuição, esta distribuição da temperatura, que hoje em dia não está adstrita a um modelo, ou melhor, a uma divisão administrativa da região, como Baixo Douro, Cima do Douro Superior. Vemos aqui a mancha rosa junto à bacia do Douro, que se estica por praticamente a totalidade da região do Mercado do Douro, sendo que depois, é verdade, o regime de precipitação vai dar origem a desequilíbrios que são mais acentuados numa ou noutra região e também em função da cota que nos estamos situados. Acresce com a questão climática a questão de solos leptólicos praticamente inexistentes, delgados, 30 centímetros e média de solo disponível, o resto é a nossa rocha-mãe de xisto oblíquo, laminado, fácil de partir, preparado de formas diferentes do passado até o atual, mas que na prática dá origem a sistemas, portanto, no fundo, a suportes disponíveis para a planta, que de facto a planta tem que ser muito engenhosa para descobrir o que conseguir extrair de alguns dos, no fundo, dos substratos onde ela é colocada, quase que posso chamar substrato, quando temos um tipo de mistura como esta que acabamos de poder ver. Quais são as implicações práticas? As implicações práticas resultam que, associada a este clima mediterrâneo, com o tipo de solos, a uma viticultura de encosta, temos produtividades médias, neste caso aqui refletidas para Portugal, baixas quando comparadas com o resto do mundo. Estes valores que são reanalisados
a partir dos dados disponíveis pelo professor Kim Anderson da Universidade de Adelaide, que compila este tipo de informação ao longo de várias décadas, podemos ver que a posição de Portugal ocupa o final deste ranking de áreas geográficas onde se produz vinha, e que, olhando para isto com mais detalhe, acrescentando o Douro pode, por vezes, estar com um rendimento per hectare médio inferior àquilo que está referenciado por Portugal, ou seja, estamos a falar de rendimentos médios na ordem de 4 toneladas por hectare, que é francamente baixo. Daí que a questão da gestão hídrica e a sua monitorização assume um papel extremamente importante, sabendo nós que existem vários métodos que podem ser utilizados para monitorizar o estado hídrico da planta, sendo métodos baseados em leituras diretas, no fundo baseados nas plantas, ou ainda em métodos auxiliares, se não descartar também os métodos que podem ser utilizados a nível do solo, mas nós focamos sobretudo nos métodos com base na planta, porque integram simultaneamente a componente solo, a componente estrutura da parede de vegetação e ainda a demanda atmosférica que lhe está associada, mas temos hoje em dia cada vez mais métodos auxiliares que fazem recurso quer a modelos de evapotranspiração, quer a sensores de solo, como referi, quer a imagens aéreas de diferentes níveis e formas de aplicação, e ainda há outros diversos métodos que têm estado a ser emergentes para poder fazer este tipo de monitorização. Mas hoje em dia, e cada vez mais, estamos já expressa alguns cabelos brancos que estão aqui na figura junta, nesta apresentação, mas faz exatamente este ciclo vegetativo, é o 20º ano, em que, de uma forma regular, hoje em dia, já não tão regular como no passado, que são feitas este tipo de observações, o que nos, no fundo, habilita a considerar, e por diferentes trabalhos que já foram elaborados, como um dos métodos de base extremamente importante, muito laborioso, muito consumidor de tempo, mas sendo o potencial hídrico de foliar ser de base, ser feito ao nível de sarmento, ou sendo o potencial hídrico foliar do meio-dia, portanto, é classicamente definido como potencial mínimo, sendo estes tipo de referências a base para depois, no fundo, calibrar toda uma outra panóplia de dados e de informações e de tecnologias emergentes que possam surgir, de modo que eu só faço aqui mais um pedido, não crucifiquem os potenciais hídricos de base, porque eles continuam a ser necessários, os potenciais hídricos, nomeadamente o de base, que melhor se aplica nas condições climáticas da região do Mercado de Douro, porque são extremamente importantes para que depois todo um conjunto de soluções possam existir que na prática possam vir a substituir este tipo de monitorizações e no fundo dar-nos umas ferramentas com mais potência para analisar os processos. Isto trata-se de um processo que é analisado no mundo inteiro, daí também o seu interesse, porque desde há vários anos, décadas, temos um conjunto de referências que podem ser utilizadas em termos de benchmark de referências por castas, por regiões, por tipologias de climas, por tipologias de solos. É extremamente importante dispor de todo este tipo de informação e sabendo que também podemos olhar para a forma como varia diariamente o curso de um estado hídrico da planta, que se relaciona com plantas com menor stress, stress médio ou um stress já forte, severo, a forma como decorre ao longo do dia, damos informações extremamente importantes para as tomadas de decisões, inclusive para a forma de aplicar outras ferramentas e novas tecnologias na monitorização do estado hídrico. Nesse sentido, desde há vários anos, que no caso da Symington, fazemos não só regularmente a avaliação do estado hídrico das plantas em parcelas de referência, como também fazemos essa avaliação em função da classificação de zonas de vigor distintas, relacionadas claramente com a disponibilidade do solo para induzir maior ou menor vigor às plantas e relacionar esse tipo de valores com
este tipo de informações que podemos recolher ao nível da planta, com recurso a uma câmara de percepção, como está aqui ilustrado na figura do meio, e aplicando simultaneamente também, neste caso, uma cooperação com a Universidade da Rioga, sistemas on the go para fazer uma monitorização contínua da parcela que estamos a monitorizar e fazer a correlação com os valores base que são obtidos. Este tipo de informação é também extremamente importante porque nos permite compreender a dinâmica hídrica dos diferentes anos. Por exemplo, esta figura que estou a passar aqui rapidamente ilustra o que se passou nos últimos 4 anos, até 2019, isto já está completo agora até 21, mas que no fundo expressa bem, esta linha mais escura foi o ano de 18, e para quem trabalha nesta área e está relacionado com a região do Douro, sabe que se trata de um ano com uma primavera extremamente úmida, e compara aqui, por exemplo, com a linha amarela, que se trata do ano de 2016, foi um ano extremamente seco, muito quente na parte final, com uma menor disponibilidade de água do que, por exemplo, nos outros anos, aqui o caso da linha vermelha, que é o 19, teve aqui 2 impulsos extremamente importantes na parte já final do processo de maturação, e isto é importante conhecermos a dinâmica ao longo da estação de crescimento, porque nos permite não só interpretar o comportamento do ano, mas também tirar partido deste tipo de informação para validar, sobretudo quando nós olhamos para esta informação com o detalhe. Por exemplo, esta figura reporta-se ao penúltimo slide, no fundo é expressar com 2 regimes hídricos a forma como varia o estado hídrico da planta por diferentes zonas de vigor, no fundo, constituição da precipitação e disponibilidade da capacidade de armazenamento de água no solo, e a forma como se pode expressar este tipo de variação ao longo da estação, sendo que claramente estamos a olhar aqui para valores sérios de stress em situações de muito baixo vigor, de solos com pouca disponibilidade de acumulação de água. Isto dá-nos também indicações de como fazer uma gestão da vinha, aplicando todas as medidas de mitigação que estão ao nosso alcance para facilitar o uso eficiente de água por parte da planta, não especificamente e unicamente para gerir um sistema de rega. Isto serve-nos para nós termos a consciência da forma como podemos ganhar eficiência no uso de água por parte da planta. Nesse sentido, desde o ano de 20, mas tirando partido de dados que foram colhidos sistematicamente no ano de 2017, estruturamos na Quinta de Bonfim 2 parcelas experimentais que nós chamamos um projeto de Modeling Soil Water, que no fundo é estudar todo este tipo de relações de uma forma mais fina, tirando partido aqui, como podemos ver aqui nesta figura, das curvas de evolução da umidade medidas semanalmente nestas parcelas ao longo já de, aqui estão representados 4 anos, estamos no 5º ano de observação, e a partir do ano 2020 estruturamos diferentes subplots em áreas diferentes da Tauriga Nacional, neste caso, para estudar com maior rigor a forma como esta dinâmica se processa em termos de planta. Por outro lado, em termos de ferramentas de apoio à gestão, eu não podia deixar de referir um dos projetos importantíssimos que foi lançado pela Symington, na altura pela mão do Pedro da Costa, chefe do Departamento de Viticultura, no ano 2010, mas isto no fundo ia beber informação anterior a 2010, eu diria a 2007, 2008, quando a Symington iniciou um processo de aquisição sistemático de imagens aéreas de classificação do vigor das propriedades, sendo que em 2010 instituiu um sistema integrado de gestão da vinha baseado em sistema ArcGIS, portanto com um sistema de informação geográfica que faz a catalogação e classificação das 1.375 parcelas que constituem o universo vitícola da Symington Family Estates, e para não só exclusivamente para apoiar a gestão da vindima, mas hoje em dia para compilar, como se vê nas imagens já à direita, um conjunto de informações, atividades e layers e camadas de informação que se relacionam com cada uma destas parcelas e que permitem, na prática, fazer todo um trabalho de modelação, que só um trabalho sistemático de aquisição e de recolha de informação nos dá a possibilidade. Aqui um exemplo prático de como pode ser feito o planeamento e a gestão de vindima para esta complexidade de parcelas, adegas, sistemas de transporte, organização de equipes de colheita e organização, inclusive, das equipes técnicas que suportam toda a atividade. A zonagem do potencial qualitativo é uma ferramenta cada vez mais importante, pode ser acessada de múltiplas formas. Isto aqui
nos anos, há mais de uma década que foram iniciados trabalhos com a aquisição de imagens por avião. Hoje em dia estamos a fazer todo este processo com recurso a drones que permitem maior resolução nas imagens ao nível da parcela, e o objetivo fundamental desta abordagem, no fundo, é zonar objetivamente diferenças potenciais de qualidade da uva, poder medir essas diferenças e poder atuar em conformidade com as zonas que são classificadas de forma diferenciada, no fundo, adicionando valor à produção da uva, no fundo, melhorando uma capacidade de discriminação de diferentes zonas qualitativas, promover uma vindima seletiva e dando valor, porque a partir da mesma parcela podemos obter vinhos cuja valorização da uva pode ser do simples para o dobro, como base de partida para este trabalho. Neste domínio da monitorização, chegamos mais tarde à integração de 2 projetos europeus, concluídos muito recentemente. Um deles, o Vine Scout, no fundo, o desenho e construção de um robô comercial com capacidade de monitorizar e construir mapas que se relacionam depois de apoio à tomada de decisão na vinha, nomeadamente construindo os índices de vegetação e, sobretudo, focado nas questões da avaliação do estado hídrico da planta. Eu posso adiantar que ontem foi publicado um dos papers relacionados com este trabalho, está disponível online para esta matéria, e na semana passada foi também publicado um outro trabalho na revista Computers and Science sobre o desenvolvimento do projeto Vine Scout, que também está disponível online. Este projeto teve uma parceria que foi liderada pela Universidade de Valência, com a Universidade da Rioja, sobretudo o grupo Televitis e ainda empresas tecnológicas, mas estas duas estruturas foram extremamente determinantes, primeiro na parte da conceptualização, desenvolvimento e construção de um robô autónomo e, por outro lado, a aplicação de sensores com potencial para monitorizar e, sobretudo, procurar sensores que vão no sentido de ter soluções de baixo custo que possam vir a ter interesse para a monitorização da vinha. Aqui estamos a assistir à primeira sessão demo com o VS1, no fundo, a primeira versão do robô testada, neste caso, em 2018. Depois houve evoluções sucessivas do modelo de robô até chegar à versão que está disponível para um projeto de comercialização a curto e médio prazo. E, no fundo, todo este trabalho foi suportado por um conjunto de atividades de campo, de calibração, no fundo, de recolha de informação em parcelas de referências com dados escolhidos para suportar a elaboração dos modelos. Este tipo de avaliação, por vezes, teve que fazer recurso a um conjunto alargado, por exemplo, de equipes de trabalho no campo. Chegamos a trabalhar com 4 câmaras de Scholander, a trabalhar na mesma parcela e a compilar em simultâneo os dados ao longo do dia referidos com esta parcela. Podemos ver aqui na imagem à direita, estamos aqui com 3 equipes na mesma linha, à espera que terminasse o trabalho. O robô estava pronto para fazer a leitura imediatamente a seguir à realização do trabalho pelas equipes do método standard e depois fazer a respectiva obtenção dos dados que iam permitir fazer a calibração dos algoritmos para este modelo. Nesse sentido, o campo experimental tinha alguma complexidade, porque não só fazia variar diferentes regimes hídricos, como fazia variar diferentes estados de vigor, como se vê aqui pelas diferentes colorações das manchas ao longo das linhas da vinha experimental que foi utilizada ao longo dos anos para este trabalho, que foi sofrendo algumas variações em termos de delineamento experimental para melhor adaptar às necessidades do projeto. No fundo, um projeto que teve um desenvolvimento que aqui do lado esquerdo podemos ver as 3 versões do robô até chegar à versão que está no topo, que é o VS3, no fundo, que está no modelo mais avançado de desenvolvimento, e o conceito de desenvolvimento do processo, quer a nível de sensores, quer a nível de navegação, quer a nível de sensores, quer a nível do tipo de índice de vegetação que podiam ser obtidos e o hardware necessário para processar, conectar e fazer funcionar a máquina do robô. Estes são exemplos de mapas obtidos no processo de validação do projeto Vine Scout, e eu agora gostava só de convidá-los a poder tirar aqui a coluna de 2 vídeos muito simples que
Fernando, estás sem som. Sim, agora já é possível ouvir. Já tenho som? Já? Já, sim, senhor. Bom, eu não tenho o meu som de retorno, mas se já está ok, vamos continuar com a apresentação. Eu penso que tenho apenas que voltar a partilhar a minha tela e continuar para abreviar o fecho da apresentação. Peço desculpa por este percalço, mas que desconheço a razão da sua ocorrência. Bom, na sequência deste, integrado simultaneamente com este projeto, foi também, tivemos uma participação ativa no âmbito do projeto VISCA. O projeto VISCA, já foi referido pelo professor Jorge Queiroz, na prática foi um projeto liderado pela empresa Metrocim, uma empresa tecnológica na área do clima e da meteorologia de Barcelona, suportada por um conjunto muito alargado de instituições científicas, tecnológicas e ainda também por produtores vitícolas em 3 países europeus. Destacava aqui também uma participação que teve a Universidade do Porto, juntamente com a Symington, na gestão do Demosite português. E o objetivo deste projeto foi criar uma plataforma de suporte à decisão que integrava simultaneamente informações dos agricultores, mas integrava na realização dessa plataforma informação de clima, de curto, médio e longo prazo, a informação fenológica e a sua previsão e ainda informação para a gestão de sistemas de rega e de tomadas de decisão ao nível da gestão da período de vegetação. Um dos ensaios que foi realizado no Douro, já foi ontem referido, que tinha a ver com o forçamento da produção através da metodologia de crop forcing, ficou aquém dos nossos esperados, mas no fundo é uma tecnologia um pouco fora da caixa que nos leva a pensar que há outras soluções mais drásticas ou mais invasivas, menos invasivas, que nos podem fazer trabalhar aquilo que é a variação do ciclo vegetativo, que no fundo é aquilo que nós aqui mais estávamos interessados para adaptar a cenários futuros de alterações climáticas com maior ou menor agressividade. Eu depois convidava posteriormente os participantes a assistir a este excelente vídeo produzido pela equipe de comunicação do projeto VISCA. No fundo trata-se de uma animação que descreve praticamente na perfeição o funcionamento e o potencial da plataforma que podemos obter com o projeto VISCA. Atualmente estamos a trabalhar numa outra fase de monitorização. No fundo, passamos de uma fase de monitorização de elevada precisão para uma monitorização de menor escala, de menor precisão, com uma escala completamente diferente, tirando partido das facilidades que o sistema Copérnicos tem disponível para a Europa. No fundo, esse efeito foi constituído em 2019 um consórcio e apresentado um projeto que, no fundo, procura tirar partido das imagens disponíveis por satélite e também todo o sistema de informação climática produzido no âmbito do Copérnicos e todas as outras informações de observações da Terra para criar uma plataforma que, no fundo, vai apoiar não só as tomadas de decisão, mas também suportar um conjunto de atividades distintos em termos de viticultura. Eu passava aqui, só para fechar, uma breve apresentação sobre o VitiGeoS. No fundo, é um projeto que se baseia na integração de imagens de satélite com imagens de sensores de superfície colocados no terreno. Tem 4 organismos de investigação com 2 companhias tecnológicas, 3 produtores de vinho envolvidos num projeto. Teve arranque formal em setembro de 2020, vai fechar em 2023, vai ter uma duração de 3 anos e meio para a realização deste projeto e, na prática, como eu já referi, procura tirar partido das indicações do sistema de monitorização e de observação da Terra para criar serviços que, na prática, no fundo, o objetivo é integrar este conjunto de informações numa plataforma onde vai procurar, a partir do clima, fenologia, informação sobre a parte fitossanitária, sustentabilidade e indicadores-chave da cultura, fazer a integração desta informação, a análise, processamento de imagem, fazer também as abordagens por deep learning ou machine learning e a interoperabilidade entre os diferentes fontes de informação, no fundo, otimizar um conjunto de soluções para o viticultor, cujos objetivos estão focados na componente de previsão climática, na gestão de doenças, na gestão de doenças a nível da definição de zonas de intervenção prioritárias ao longo de um ciclo vegetativo,
no downscaling de serviços, no downstream de serviços dos sistemas de observação da terra, em soluções de apoio à gestão vitícola, no fundo a monitorizar também a sustentabilidade da produção vitícola e trabalhar depois estratégias de mercado e estratégias de comercialização para a plataforma que está a ser construída para a integração destes serviços. No fundo, pretende-se que o projeto VitiGeoE seja uma solução que vai oferecer a integração de serviços para as previsões subsazonais e sazonais do clima para os diferentes sítios de aplicação, com a gestão da cultura, avisos relativamente a situações fitossanitárias e, no fundo, a gestão e também monitorização de operações e monitorização da sustentabilidade da vinha. A plataforma, no final, vai criar serviços que selecionam, como eu referi, com clima, meteorologia e previsão climática, com a monitorização da fenologia, com a criação de indicadores-chave para a cultura, com a gestão das doenças e, sobretudo, extremamente importante, com a gestão e a sustentabilidade da gestão das operações vitícolas, o seu planeamento, monitorização e programação, e também com a monitorização de indicadores a nível da sustentabilidade, nomeadamente relacionados com fatores de emissão de CO2. As áreas de demo-site do projeto vão estar situadas em Portugal, na Quinta do Atido e também na Quinta do Bonfim, em Espanha, na Mastra Bernardino, e ainda em Espanha, na Catalunha, em parcelas experimentais da família Torres. Em Portugal vai estar baseado na Quinta do Atido e na Quinta do Bonfim, onde vamos ter, a partir do conjunto das observações das parcelas, da totalidade das parcelas destas duas propriedades, das observações feitas previamente, da monitorização que referi previamente nesta apresentação, e do trabalho de monitorização que está a ser implementado no terreno, no fundo, para criar uma estrutura de suporte ágil, de suporte fácil de aceder e que, no fundo, nos permita, num conjunto de propriedades com maior dimensão, aligeirar o processo de aquisição de informação no terreno. Basicamente, estas eram as notas que gostava de dar. Eu peço desculpa pelas questões tecnológicas e eu peço que me tenham ouvido corretamente até ao fim, uma vez que eu não tenho som de retorno por parte da condução e da moderação do programa. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Ouvimos bem e com uma vez mais, excelente apresentação. Muito obrigado. E, sendo assim, sugeria então que regressássemos à apresentação e à comunicação da Diana Augusto. Bom dia, eu entretanto, gostava de dizer que, como fiquei sem som, não vale a pena fazer perguntas se forem escritas no chat. Ok, bom dia novamente. Peço desculpa mais uma vez por aqueles problemas técnicos, mas eu penso que agora... Eu não sei se me é permitido, como estou a navegar à vista, estou a ler uma pergunta que está colocada no chat, penso que pela professora Paula Lopes: até que ponto estes robôs são passíveis de serem aplicados às vinhas de Douro? Especificamente às vinhas de Douro, eu diria, todo este processo de desenvolvimento do Vine Scout esteve centrado, e tratando de um projeto europeu, nós fomos escolher a configuração da parcela que mais tem a ver com uma tipologia de vinha europeia. Nesse sentido, todo o processo foi desenvolvido para conseguir colocar o robô a circular neste tipo de situação, numa área plana, portanto, com menos intensidade de obstáculos daqueles que podemos encontrar numa vinha organizada em patamares e socalcos, etc. Eu só posso falar pela nossa experiência. A nossa experiência diz que todos estes processos de desenvolvimento, só para podermos conseguir ter as curvas a serem desenhadas corretamente nas nossas condições de trabalho, a equipe que estava encarregada desta operação consumiu praticamente 1 ano de atividade até conseguir ter o algoritmo correto para circular corretamente e para fazer as viragens corretamente. De maneira que, à medida que vamos complexando, os objetivos não são inalcançáveis, mas vão necessitar de mais tempo em qualquer um deste tipo de produtos. Eu vou só deixar aqui uma nota. O robô guia-se por diferentes sensores, não por mapas GPS construídos previamente, mas por sonares, sensores LIDAR,
etc. Um conjunto, uma panóplia muito grande. Por exemplo, não é normal numa viticultura europeia termos os gaps de vegetação ou eventualmente uma falha de uma ou duas videiras ao longo de uma linha. E por vezes nas nossas situações quando isso acontecia, o equipamento, o robô interpretava como fim de linha e virava no fundo e fazia ali um peão contra o embardamento que estava ali colocado. Esse tipo de soluções tiveram que ser, no fundo, foi excelente poder testá-las em situações mais extremas, vinhas, no fundo já nos deu origem a um conjunto de dificuldades que podem ser verificadas, inclusive nomeadamente trabalhar como o ano de 2017 ou o ano 2018, com 5 dias consecutivos de trabalhos de campo, temperaturas a rondar os 43, 44 graus, em que o instrumento mais interessante foi a geleira, que estava de suporte às águas, para poder arrefecer alguns equipamentos, nomeadamente, por exemplo, GPS, alguns componentes da máquina, que não estavam totalmente preparados na versão intermédia do robô para este tipo de temperaturas e foi solucionado depois na última versão. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pela resposta a esta questão. E agora sim, retomando a Diana Augusto com a sua comunicação. Diana.